Olá, sou William Penteado do canal NutriSide. E antes de começar o vídeo, tenho basicamente umas explicações a dar, justamente pela minha demora. Quem me acompanha talvez no Telegram talvez já saiba, mas aqueles que não me acompanham eu gostaria de explicar. Bem, eu estava procurando um app para poder consertar os problemas que eu estava tendo com o meu anterior. Então eu precisava de um aplicativo ou para arrumar aquilo ali ou para substituir. Então eu acabei abandonando o meu app anterior e fui atrás de novos. Eu tentei vários. O meu tipo de distribuição eu utilizo Linux, então eu utilizo o Ubuntu e eu procurei alguns. Eu testei o Record My Desktop, OBS, Vuko, Screen. Mas o único que realmente funcionou para mim é o que eu estou utilizando agora, incluindo se algum de vocês buscar algum app que seja mais eficiente para esse tipo de distro. Então eu recomendo o Kazan a vocês. Enfim, agora saibam que os vídeos vão voltar ao normal. Todo final de semana terá ou no sábado ou no domingo algum vídeo acerca de algum conteúdo. E as votações no Telegram, elas permanecem as mesmas. Assim que eu terminar os vídeos que foram votados, do mais votado ao menos votado, eu vou fazer uma outra votação lá para decidir quais serão os próximos vídeos aqui do canal. Prosseguindo, bem, eu irei falar daquele magnésio que eu considero e eu conheço ele também como o melhor e mais efetivo. O nome dele é o magnésio trionato ou magnésio L-trionato, geralmente representado por a seguinte sigla. Agora um pouco sobre o conjunto e a história de como ocorreu o desenvolvimento deste. No início, as pesquisas iniciaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e neste mesmo eles conseguiram desenvolver esse tipo de magnésio com uma maior biodisponibilidade. Foi feito e terminado assim em 2010, onde eles começaram a ver bastantes resultados e então foi patenteado. Patente, isto é, eles adquiriram, por terem desenvolvido o produto, uma exclusividade de comércio. Então, justamente por causa disso, acaba se tornando um preço um pouco mais caro. Afinal, não são tantas pessoas que acabam por fazer a produção deste produto e distribuí-los no mercado. O primeiro estudo que comprovou uma efetividade do magnésio L-trionato foi um ensaio publicado na revista Neuron, onde eles utilizaram animais e constataram nesses animais um rejuvenescimento do cérebro. Basicamente o que ocorre foi que esse estudo comprovava, pelo menos em animais, uma eficiência muito maior do magnésio L-trionato do que do magnésio convencional. Mesmo incluindo o magnésio tradicional, no caso de pessoas que têm estados extremos de ingestão de magnésio, onde o magnésio no sangue ele sobe absurdo por causa da ingestão de algum suplemento ou de muitos alimentos com grande quantidade de magnésio. Mesmo no caso destes, não houve uma absorção tão boa do magnésio quanto o magnésio L-trionato. Então ele se prova sendo o mais eficiente que temos até então. Bem, agora falando só do magnésio em especial. Se sabe que ele está presente em algumas funções biológicas, na verdade em mais de 300 funções biológicas. Isso já é algo bastante conhecido, incluindo bastante falado, mas na verdade os estudos mais recentes, esse foi o estudo que eu pesquisei, ele falava em 300, mas eu já li estudos que falavam de 500, 600 para mais reações enzimáticas, reações bioquímicas. Como um todo, você pode dizer que o magnésio ele atua nos músculos, ele atua na melhora da frequência cardíaca, basicamente as contrações musculares, as contrações do coração, na comunicação dos nervos, isto é, envio e recebimento de mensagens,
Agora, um geral para homens e para mulheres, o que eu posso dizer é que a quantidade média, isso geralmente varia, mas por padrão eles aceitam que na média de 310 a 320 miligramas de magnésio para mulheres já é o suficiente para conseguir o 100% de recomendação diária, enquanto para homens já é um pouco maior, até devido às funções deles, as atividades tipicamente feitas por homens seriam um pouco mais exigentes, fisicamente principalmente. Seria na faixa dos 400 a 420 miligramas. Aqui na imagem já apresenta alguns dos mais variados fontes de magnésio, isso desde o chocolate. O chocolate é provavelmente um dos mais saborosos, no caso o chocolate com maior proporção de cacau, lembrando que é o cacau que tem magnésio, o ideal seria o cacau 100%, é a melhor fonte. Também tem algumas fontes como, citando aqui as de origem verdes, principalmente o espinafre, os crucíferos, na caso as nozes em geral, castanha do Pará tem bastante sim, mas tem mais no caso selênio. Nós temos alguns outros tipos, mas no geral ele é grande presente nas plantas. Eu vou deixar no card alguns vídeos onde eu comento sobre isso, as fontes, a história do magnésio, toda a parte evolutiva para que vocês possam ver. Prosseguindo, agora dizendo um pouco sobre alguns estudos importantes. A questão de déficit de magnésio pode ocasionar diferentes tipos de transtornos. Os cardiovasculares são os mais frequentes, a pressão alta, e está um relacionado ao outro, porque para que você não tenha problemas com o cálcio, você necessita do magnésio. O ideal de ingestão seria 1 para 1. Vamos supor 1 miligrama de magnésio e para 1 miligrama de cálcio. Seria 1 para 1. Se há uma desproporcionalidade, por exemplo, 2 para 1, você já pode ter problemas. Ingerir mais cálcio e menos magnésio pode levar ao acúmulo do cálcio nos tecidos moles, principalmente nas regiões onde tem os vasos sanguíneos, as artérias. Por consequência, isso atrapalha o fluxo sanguíneo, aumentando a pressão, vindo a ter pressão alta, hipertensão. O coração, em geral, ele sofre muito mais para que enviar o sangue para as regiões mais afastadas do corpo. Geralmente a gente pode chamar de as periferias, essas regiões ao redor, assim, sobretudo onde estão os capilares. Agora, um outro estudo publicado no Journal of Alzheimer disse que basicamente nós temos uma questão de relação aí de ansiedade e distúrbio de sono muito menor com as pessoas que ingerem o magnésio. Porque, assim, no caso do sono, o magnésio ele tende a relaxar o corpo, ele tende a relaxar o sistema nervoso, facilitar as sinapses, ele também auxilia a relaxar tudo no geral. Pessoas muito estressadas, magnésio pode ser uma boa saída, pois ele vai relaxar todos os seus músculos do coração, os músculos cardíacos. Por si só, é muito importante também levar em consideração ansiedade e sono, problemas desse tipo, como sendo a principal causa de transtornos degenerativos, doença de Parkinson, Alzheimer, até mesmo convulsões. Pessoas que dormem por muito tempo mal podem apresentar sintomas de convulsão. A questão de ansiedade pode estar relacionada também. Ambos acabam por afetar o seu cérebro de maneira muito negativa, gerando distúrbios de moderados a graves, se estendidos, esses problemas não forem solucionados com o decorrer do tempo. Os quadros tendem a se agravar. Enfim, o magnésio ele pode ser alguma coisa que ao você ingerir leva à melhora. Pelo menos é isso que os estudos indicam. Porém, desse estudo, o mais interessante foi um ensaio clínico randomizado, no caso
tem ali uma aleatoriedade, duplo cego controlado por placebo. Este estudo, ele é um estudo muito mais importante, por causa que ele realmente estabelece causa e efeito. Tem vários estudos que são apenas estudos com questionário, observações, entende? Não tem o placebo, então a pessoa ela não recebe o magnésio, por exemplo, no caso do placebo, enquanto a pessoa do estudo em si recebe. Isso seria um estudo mais correto. O estudo que não faz isso não consegue ver se é de fato um efeito psicológico ou se é um efeito do magnésio. Então, dependendo do tipo de estudo, influencia também nos resultados serem mais confiáveis ou não. Este aqui é bastante confiável. Então, agora a descrição. Foram feitos com pessoas na faixa etária ali dos 50 até os 70 anos de idade. E essas pessoas, todas elas tinham algum tipo de problema de memória, que poderia variar aí a intensidade. Foram dadas a ela por 12 semanas o magnésio L-treonato, ou magnésio treonato, se você preferir, e constatou-se um rejuvenescimento daquela parte dos tecidos do cérebro como um todo. Se percebeu que as sinapses e as atividades cerebrais ali estavam mais intensificadas, melhoradas, mais ativas. Agora comentando sobre a parte mais importante, o detalhe da barreira hematoencefálica. Esta barreira, ela faz a principal diferencial entre os magnésios tradicionais. não está presente no magnésio em si, no suplemento, na cápsula, mas essa barreira ela existe no cérebro. Só que nem todos os suplementos de magnésio conseguem ultrapassá-la. O magnésio treonato, sim. Ele é o único que eu tenho conhecimento até o momento que consegue fazer isso. Então, é aquele caso que eu falei, de pessoas que têm excesso de magnésio no sangue, mesmo essas que tomam demais magnésio, elas ainda assim não conseguem uma grande concentração de magnésio no cérebro. O magnésio L-treonato, mesmo sendo uma quantidade até mais reduzida, dependendo do tipo do suplemento que for comprado, ele ainda assim faz um efeito muito melhor do que se você pegar um magnésio comum e tomar várias cápsulas dele, pelo menos para o seu cérebro. A questão agora das densidades sinápticas. Isso daí eu vou deixar um pouquinho mais para o final, mas tem uma relação como um todo aqui. A parte do rejuvenescimento do cérebro, ocorre ou não? Sim, ocorre. E é algo muito, muito considerável. Nem todas as pessoas apresentam isso, mas nesse estudo foi feito assim e constatou-se que com pessoas na idade aqui de 57, 68 anos, essas pessoas elas aparentavam ter uma idade cognitiva, assim, uma idade do cérebro muito mais avançadas. As que tinham 57, o cérebro delas pensava e raciocinava e tinha uma memória e uma efetividade similares a quem tinha 68 anos. Então, nessas pessoas foi empregado o magnésio por 12 semanas, o treonato, e se constatou um rejuvenescimento de 10 anos. Lembrando que aqui no exemplo, essas pessoas daqui, elas tinham uma diferença, se você fazer a subtração aqui, de 10 anos. Então, elas eram 10 anos mais velhas. Quando elas usaram magnésio por 12 semanas, elas ficaram com menos 10 anos. Neste caso, elas tinham 68, vamos supor aqui, só para o exemplo, 68, você subtraiu ali 10, vai na faixa dos 58. Então, praticamente, a idade normal dela, do corpo dela como um todo de 57 anos, passou a corresponder à idade do cérebro a partir do momento que elas usaram o magnésio treonato por 12 semanas. Em outras palavras, sim, para pessoas que têm uma idade mais avançada no cérebro, isso acaba melhorando o estado, o rejuvenescimento. Isso é importante, mas para pessoas que não têm esse problema aí, que o cérebro realmente está em questão de idade muito similar ao corpo como um todo, você tem uma melhora, um rejuvenescimento maior do cérebro. Então daí você ficaria com a sua idade normal e o seu cérebro seria mais jovem, entre aspas, do que o seu corpo.
Agora o hipocampo. O hipocampo é o local onde as suas memórias elas são armazenadas e evocadas. Então é lá onde você armazena as memórias e depois você tem acesso a elas. Essas pessoas elas tiveram uma melhora cognitiva e uma maior presença e concentração de magnésio no hipocampo, justamente pelo uso do teleonato. A questão da densidade sináptica, agora eu vou entrar nisto. Densidade sináptica é como se fosse a efetividade daquela comunicação entre os neurônios, ou seja, ele ficaria mais forte. Então, tem dois neurônios, vamos dizer os terminais do axônio de um neurônio e os dendritos de outro. E ali tem, entre esses dois ali, temos as sinapses. Essas sinapses elas são muito mais intensas, mais fortes. Então você está realizando um pensamento ali e aquele pensamento ele se desenvolve com intensidade. Você não tem aqueles cortes de memória, assim, vamos dizer. Você não perde o assunto, você não dá aqueles famosos brancos na hora. Então há uma melhora aí. Há uma melhora também na plasticidade. A plasticidade está relacionada à mudança de sinapse. Então vamos supor que um neurônio está conversando com outro e daí passa a conversar com outra parte específica ali de outro neurônio. Então essa capacidade de adaptação está relacionada. Então não só a adaptação e comunicação dos neurônios ela acaba sendo mais plástica, como o próprio nome já diz, como ela passa também a te dar maior capacidade adaptativa na vida. Então você faz as suas atividades, aprende mais rápido e consegue buscar soluções com maior facilidade. É essa a ideia. Minhas conclusões. Apesar de eu ter falado tão bem do magnésio, o teleonato tem um porém. Justamente por ter essas restrições de comércio que eu já falei, essa exclusividade, lá em Massachusetts eles podem, pelo menos até o momento que eu estudei sobre o assunto, só eles podem oferecer esse produto. Então ele tende a ter um preço um pouco mais salgado. E não é só isso, no Brasil não tem. Até onde eu achei, você só consegue retirar, fazer o pedido, você consegue isso de fora. Você tem que necessariamente importar. Isso é horrível por causa que quem trabalha com importação sabe como é. Você tem todas as tarifas alfandegárias, tem as taxas. Então eu fui fazer a compra, então literalmente o preço dobrou. Então já era caro por causa que, pelo que eu me engano, eu acho que eu estava comprando de uma região da Europa. Então eu já tinha que converter ali para euro e daí dava um valor. E depois esse valor, que já era alto, dobrava em cima por causa de todas as tarifas que eram impostas antes de chegar no país, aqui no Brasil. Então isso torna muito, muito caro. Se você tem dinheiro sobrando, eu recomendo. Mas caso contrário, é melhor que você consiga de alimentação ou suplementação comum. Não é o mesmo efeito, de maneira alguma, mas é mais barato, honestamente. Mas conforme a competição vai aumentando e eles vão fornecendo o direito de produção a mais pessoas, a mais empresas, indústrias, vai acabar com que vai ter uma maior oferta do produto e o preço tende a diminuir. Por enquanto ainda é muito caro. Eu não recomendo se você tiver com uma situação financeira não tão estável. O vídeo hoje vai ser mais longo, incluindo, nossa, eu acho que vai bater a faixa dos 20 minutos, quase isso. Se já tiver batido, eu não estou acompanhando. Então seria isso, pessoal. Obrigado pela paciência. Eu sei que eu demorei para voltar a fazer os vídeos, mas agora eles vão voltar ao normal e eu vou manter vocês informados também. Vou mandar talvez algum conteúdo interessante ali. Vou fazer as votações no Telegram também. Me acompanhem lá se você não acompanha. E obrigado, agradeço por terem esperado. Até o próximo vídeo. Então agora vamos encerrar. Tchau, tchau, pessoal. Vou finalizar.